Mais uma palavra ao seu coração. A reflexão que teremos hoje, ela baseia-se em cima de Êxodo capítulo 4, versos 24 a 26, que diz: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Ele disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela diz: marido de sangue por causa da circuncisão. Bom, nós temos um episódio importante aqui que nos ensina algo. A ótica do Novo Testamento sobre esses registros e experiências, de pessoas e mesmo do povo de Israel do Antigo Testamento é de que essas coisas foram escritas para nosso exemplo e para nossa advertência. Quais lições nós podemos tirar quando consideramos a perspectiva prática da caminhada da vida cristã hoje de quem vive na nova aliança? Bom, precisamos avaliar o contexto. Quando a Bíblia diz, estando Moisés no caminho, a pergunta a ser feita é: caminho do quê? No próprio capítulo 3 e depois o 4 do livro de Êxodo, nós vemos que Deus aparece a Moisés na sarça. E ali nessa revelação, nessa manifestação, Deus chama e convoca Moisés a uma missão: libertar a nação de Israel, que estava debaixo do jugo de escravidão dos egípcios. Moisés se dispõe, ainda que relutante a princípio, Moisés se dispõe a atender o chamado divino. E agora entra nessa empreitada e dá início a uma viagem levando consigo a sua família. No entanto, a Bíblia diz que quando no caminho Moisés para numa estalagem, um lugar para se hospedar ao longo da viagem, a Bíblia diz que o Senhor quis matá-lo. O Senhor aparece disposto a matar Moisés. Essa cena sempre me assustou desde criança, imaginando um Deus austero, severo, esperando muitas vezes um único erro da nossa parte para vir com tudo para cima, mas embora a gente tenha que corrigir a nossa lente e saber que Deus não está simplesmente inventando motivos para punir as pessoas, nós precisamos entender que esse mesmo Deus que é tão amoroso, que é tão intenso na sua dedicação e doação para com os homens, ele também continua sendo um Deus justo e que segue padrões. Nós podemos, numa perspectiva humana, ter uma avaliação errada e de repente ter aquele sentimento, bom, esse sentimento parece ser mais ou menos o de bipolaridade. Uma hora Deus quer usar Moisés, o envia, outra hora Deus muda de ideia e quer matá-lo. Não, nós não temos um Deus mudando de ideia. A lição que eu vejo por trás disso é que a coisa certa, ela precisa ser feita do jeito certo. Não é porque Deus nos chamou para algo e nos deu uma missão que nós podemos simplesmente presumir que a coisa será feita da nossa forma, da nossa maneira. Nós precisamos entender que o ensino bíblico é justamente o contrário. O que Deus pede que a gente faça tem que ser feito nos termos dele e não no nosso. Mais para frente, Moisés viria incorrendo novamente nesse erro quando Deus disse a ele: fale a rocha. Em vez de falar, ele feriu a rocha. Deu água, deu resultado. Para quem não sabia dos detalhes, talvez pensasse: bom, Deus está com Moisés, está tudo certo. Mas Deus diz para Moisés e Arão: vocês não me honraram, vocês desobedeceram a minha palavra e houve consequências. O Senhor anunciou que eles não entrariam na terra prometida. Essa lição ela vai se repetindo ao longo das Escrituras. Não, Deus não apareceu para matar Moisés porque mudou de ideia sobre o seu plano. Mas essa ameaça era talvez a forma e a intenção de comunicar: o chamado que eu te dei é grandioso, é algo importante, é mais do que um privilégio, é uma responsabilidade. Se você quer entrar na minha convocação e no meu chamado, você precisa fazer as coisas do meu jeito, porque senão eu virei com tudo para cima de você. A expressão que usei na introdução, ou vai ou racha, se aplica a esse tipo de convocação de Deus para a nossa vida. Não falo apenas daqueles que foram chamados para viver no ministério de tempo integral. Eu falo da execução de toda e qualquer missão ou comissionamento que Deus nos dê. A coisa certa precisa ser feita do jeito certo. Pois bem, o cerne dessa história acontece em torno de um elemento importantíssimo na cultura dos judeus do Antigo Testamento, chamado circuncisão. Quando a Bíblia diz que a mulher de Moisés cortou o prepúcio do seu filho, esse é o significado da circuncisão. Hoje seria chamado de cirurgia de fimose. Ela, na verdade, era o corte do prepúcio, a carne excedente do pênis, que era cortada não apenas para que eles, os hebreus, carregassem no seu corpo uma marca, mas onde uma aliança de sangue era firmada, e ao escolher o órgão reprodutor, Deus estava não só dizendo que o pai colocaria no filho essa marca de uma aliança que ele mesmo carregava, mas ele estava mandando uma mensagem ao filho: menino, quando você crescer e chegar a hora de reproduzir e gerar uma outra geração depois de você, lembre que a aliança que seu pai comunicou a você, você terá que comunicar também à próxima geração. Agora,
Por alguma razão, Moisés, que se afastou há muito tempo dos seus compatriotas no Egito, está vivendo uma outra cultura na casa de Jetro já por cerca de 40 anos. Casou, teve filhos e não os circuncidou. É importante que você entenda que a circuncisão não era mero costume, ela era uma ordenança, ela era uma determinação de Deus. E o primeiro princípio a ser entendido aqui é: não ignore as leis espirituais. Se Deus te chamou para executar algo, a execução do chamado divino precisa acontecer dentro dos parâmetros já estabelecidos por Ele. As leis e princípios espirituais que Ele mesmo estabeleceu, essas não podem ser negligenciadas. Então, em Gênesis, por exemplo, no capítulo 17, nós vemos Deus falando de uma aliança que ele firma com Abraão e que o sinal da aliança seria justamente a circuncisão. E ele diz, no versículo 14 de Gênesis 17, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do povo, pois quebrou a minha aliança. Eliminado do meio do povo não era nem só o exílio. Deus disse, seria julgado. Agora, esses eram os parâmetros estabelecidos por Deus. Agora Moisés se levanta como quem diz, vou atender o chamado divino, vou libertar o povo de Deus, e ele mesmo não cumpre o básico. Ele mesmo não estabeleceu dentro da sua casa, para o seu próprio filho, a circuncisão. Ele está indo para libertar o povo, para dizer, ei, Deus tem uma aliança com vocês, a aliança não foi esquecida. A promessa que Deus fez a Abraão de levá-los de volta para a terra de Canaã está de pé. E ele vai levar essa mensagem ignorando o elemento fundamental da aliança que Deus firmou com o próprio Abraão. Nós precisamos entender, essas leis espirituais não podem ser ignoradas. E não apenas elas devem ser conhecidas, obviamente, elas devem ser praticadas. Não é só não ignorar, porque tem gente que não ignora, até descobriu, conheceu, sabe que existe, que funciona, mas não está praticando. Então a primeira lição, não ignore as leis espirituais, porque Moisés não havia circuncidado seu filho. É o que nós podemos especular, mas não podemos afirmar com certeza. Eu imagino que num contexto cultural diferente, sua esposa olha para ele e diz, de jeito nenhum que você vai fazer violência ao meu filho. Talvez temeroso pela opinião da sua mulher, querendo harmonia na casa, não querendo se impor, não sei exatamente a razão, mas é óbvio que no momento em que o Senhor quis matá-lo, a Bíblia diz que a mulher entendeu exatamente qual era o motivo. Ela circuncida rapidamente o filho, mas não deixa de jogar na cara de Moisés, você é um homem sanguinário. O segundo princípio, se o primeiro é, não ignore as leis espirituais, o segundo, muito parecido com o primeiro, é o que você tem que saber. Aparentemente, estamos quase que sendo repetitivos, mas eu quero fazer um destaque aqui. Ao chamar Moisés para libertar seu povo, Deus não tinha responsabilidade nenhuma de comunicar o óbvio, aquilo que já havia sido comunicado. Então, eu quero destacar o seguinte, o primeiro elemento é não ser ignorante, temos responsabilidade de estudar as escrituras e entender o processo. O segundo é entender que Deus não precisa repetir o óbvio. Ele não precisa reafirmar aquilo que já tem sido declarado. E algo que eu gosto de dizer às pessoas é que Jesus, em Lucas 14, a partir do verso 28, diz que quem vai construir uma torre tem que sentar primeiro e calcular quanto custa. Quem vai para o ministério precisa entender aquilo que é exigido do ministro. A Bíblia diz que o bispo, ou que ao mesmo episcopado, tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tem os filhos em sujeição, porque quem não sabe governar a própria casa não vai cuidar da igreja de Deus. Há muitas manifestações claras do tipo de caráter, definições claras do tipo de caráter que esse camarada deve manifestar. Há coisas que nós temos que saber se vamos aceitar o chamado de Deus. A decisão de não ignorar, de conhecer, precisa vir junto com o entendimento. Eu sou o responsável por compreender as regras do jogo que Deus me chamou para jogar. Isso não pode ser, de forma alguma, terceirizado. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que Deus deixou claro ao falar com Moisés que o chamado dele era uma continuidade do que Deus começou com Abraão. E diz, eu sou o Deus de seu pai, em Êxodo capítulo 3, verso 6. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele fala da promessa da terra, como quem diz, eu estou continuando aquilo que eu comecei. Se ele está continuando, começou com Abraão, a aliança firmada com Abraão não pode ser ignorada. Terceiro e último lugar, eu quero chamar aqui de o ônus e o bônus, ou poderíamos chamar de os dois lados da moeda. Eu sempre digo que o ministério, chamado a qualquer tipo de missão, de realização de qualquer propósito, ele não é só um privilégio, mas ele também é uma responsabilidade.
Ele não tem apenas o bônus, a recompensa imediata e posterior do galardão, ele também tem um ônus, porque ele vem seguido de exigências. Então, se Deus queria usar Moisés, é evidente que ele queria cumprir isso e depois galardoar Moisés e não matá-lo. E todos nós precisamos da percepção correta de que o chamado precisa ser executado com toda a dedicação. A Bíblia diz, aquele que é chamado para o ensino, esmere-se no fazê-lo. A forma de fazer, o empenho do nosso coração deve ser algo muito feito debaixo assim de muita responsabilidade, porque é algo muito sério. Eu tenho dito que as pessoas ultimamente têm banalizado o ministério, acreditando que podem executá-lo de qualquer forma. E há pessoas sendo chamadas por Deus, que também serão julgadas por Deus, porque embora estejam fazendo a coisa certa, muitas vezes estão fazendo da forma errada. Deus não julgará apenas aqueles que fazem a coisa errada, mas até os que fazem a coisa certa do jeito errado. Essa mensagem traz temor ao meu coração. Me faz perceber que nós precisamos levar a sério. E toda vez que eu penso na missão ou em aspectos detalhados de comissionamentos que Deus tem me dado, o que vem na minha cabeça é a lembrança da frase do meu pai: ou vai ou racha. Como eu não quero que rache, eu decidi, vai e vai do jeito certo, da forma de Deus.